Olá, boa noite, boa segunda-feira, começando mais uma semana, agora o horário de verão terminou, a gente diz boa noite para vocês, já tem uma carinha de noite lá fora, né, o sol já foi, o horário agora volta a ser o horário antigo. E boa noite para você que está em casa assistindo a gente, que já voltou para casa e está querendo conferir as notícias do esporte, então a gente vai logo passando para você aí quais são os destaques de hoje no programa, confira. Ciclista de Rio do Sul conquista título na etapa de abertura do Campeonato Estadual de Mountain Bike Cross Country. Cidade catarinense vota projeto de lei que dá incentivo a empresas que estimulam seus funcionários a usarem a bicicleta como meio de transporte. Independente de Itaió é o campeão da Liga Vale Norte de Futebol. Confira tudo o que rolou na final em Vitimarsum. Rio do Sul perde para o Pinheiros na Superliga de Vôlei. Resultado fora de casa faz a equipe cair para a 6ª colocação na tabela. Vamos analisar a última rodada da primeira fase, que vai definir o adversário da equipe rio-sulense nos playoffs. E vamos receber ao vivo no estúdio o aventureiro Francisco Demer, que viajou até a cidade do fim do mundo a bordo de uma bicicleta. Bom, e a gente começa falando do vôlei feminino de Rio do Sul. Teve jogo importante fora de casa contra o Pinheiros na sexta-feira, né, lá em São Paulo. Se ganhasse, poderia se manter aí na 5ª colocação, era isso que almejava lá no Pinheiros, mas infelizmente desfalcado, o time foi lá, tentou, lutou até o fim, mas não conseguiu trazer a vitória, acabou derrotado pelo time da casa. Confira como foi. Foi por 3-0, parciais de 25-22, 25-21 e 25-22. Com a derrota rio-sulense e a vitória de Brasília por 3-0 sobre o São Caetano, a equipe catarinense volta para a 6ª colocação na tabela. Nesse duelo em São Paulo, o técnico Spencer Lee não pôde contar com a oposta Duda, que ainda se recupera de lesão no quadril, e nem com a levantadora Giovana, que teve um estiramento no ligamento do joelho direito. Ela fez exames na quinta-feira aqui em Rio do Sul e constatou que a lesão não é grave, mas exige tratamento e repouso para a recuperação até a última rodada. Quanto à definição dos adversários do playoff, ficou tudo para essa última rodada, que vai ter todos os jogos ao mesmo tempo, 8h30 da noite do dia 4 de março. Rio do Sul joga em casa contra o Praia Clube. Dependendo dos resultados da noite, as rio-sulenses podem pegar no mata-mata Minas, Osasco ou até o próprio Praia Clube. Nesse momento, o adversário seria o Osasco. Bom, e para falar do vôlei, a gente vai receber aqui no estúdio alguém que é praticamente especialista em vôlei, está sempre lá no ginásio, acompanha todos os treinos da equipe, então pode falar com toda a propriedade aí do que está acontecendo no vôlei de Rio do Sul. Eu estou aqui com o seu Raul Ferrari, o Tucano. Boa noite e bem-vindo ao programa. Boa noite, Adriele, boa noite, fã do esporte. É verdade, só que a minha casa é o quintal do ginásio, né? Então, praticamente, em vez da TV, o senhor assiste o treino. Quando a gente começa a ver, escuta o barulho de bola, a gente já vai dar um pulo lá e aí chega mais alguns, não digamos corneteiros, mas pessoal da fundação e também o pessoal da diretoria do vôlei, né? Dr. Miloca, o Danilo, o Caio, o Nilo Borgonovo. Esse pessoal sempre aparece ali, junto com o Zé Roberto também, né? E a gente fica falando em voleibol e acompanhando também. Então a gente analisa os prós e os contra a próxima adversário, o adversário que passou, enfim, é uma beleza. E bem relacionado aí com a diretoria toda, com a comissão técnica toda, está muito por dentro do vôlei mesmo, né, Raul? E nesse momento, a gente viu aí no final da nota que nesse momento o Rio do Sul pegaria o Osasco se terminasse hoje e fosse para os playoffs, né? Porque Rio do Sul está na 6ª colocação, o Osasco nesse momento é o 3º com 47. A gente falou também que Rio do Sul pode, dependendo dos resultados ainda, pegar tanto o Osasco quanto o Minas, quanto o Praia Clube, mas o Praia ainda não jogou por essa rodada. Ainda joga no dia 26 contra o São Bernardo. Se ganhar do São Bernardo, daí já não vai mais ser possível pegar Rio do Sul, então é bem pouco provável que seja o Praia, né? Vai ficar entre Osasco e Minas. Não né? tem dúvida, porque ele é franco favorito em cima da equipe de São Bernardo, né? Então, é muito difícil o Rio do Sul não jogar contra o Osasco, que é um adversário muito perigoso. O Rio do Sul ganhou em Lages e perdeu lá em São Paulo. Quer dizer, é um adversário... Aliás, o Adriele, tanto faz foram Minas, o Praia, o Osasco, são adversários de alta categoria, folha muito grande, empreendimento muito grande, e a gente só tem que elogiar o Rio do Sul, que tem uma folha pequena, e um SESI, por exemplo, que dá 2 milhões por mês, Rio do Sul é 180 mil,
E hoje o SESI ganhando o próximo jogo não alcança o Rio do Sul. Então o Rio do Sul está muito bem posicionado e não sai do 6º lugar, quer dizer, não vai para 7º nem para 8º, porque o 7º colocado está com 5, 6 pontos, 8 pontos de diferença. O SESI está com 26 e o Rio do Sul com 33. E aí, então não alcança mais, precisa ter mais um jogo, né? Verdade. E aí, em relação a adversários de playoff, olha só, o Rexona tem 57, ninguém mais tira eles de lá. O Praia Clube tem 48, pode subir se vencer nessa rodada, né? Daí já se distancia também. O Osasco 47, o Minas 46, que são os possíveis adversários de Rio do Sul. E olha só o que eles têm pela frente. O Osasco pega uma pedreira fora de casa, lá no Rio de Janeiro, contra o Rexona. Então, é um caminho mais difícil que o Osasco tem. Já o Minas joga fora, mas joga contra o São Bernardo, que não tem mais chance nenhuma, já é lanterna, tem só 7 pontos. Já caiu. Ninguém sabe nem se vai jogar com toda aquela vontade. Então, teoricamente, o caminho do Minas é mais fácil que o caminho do Osasco, né? O Osasco ainda tem pela frente uma pedreira. É nessa rodada que ele pode passar na frente, porque, se não me engano, tem um ponto de diferença, né? Um ponto de diferença, então... É muito provável que o Sul jogue com Minas, que seria... Eu escolheria hoje, na pior das hipóteses, o Minas, né? Eu escolheria o Minas. Aí você vai dizer, não, mas a Minas tem a Tandara, mas o Osasco é mais qualificada, né? Com a Denise, e a outra lá que tem a Denise, tem a Thaísa, né? Thaísa também forte. Assim como também o Praia, que vem jogar aqui agora a última partida contra o Sul, também tem Tandara, é companhia limitada. É um time tecnicamente mais certinho que tem da liga, é o Praia, quase que termina em primeiro lugar. Mas claro, o potencial do Rexona é muito grande. Osasco e Rio de Janeiro são dois times que a gente vê eles jogando na primeira fase, dando um tropeço ali, mas quando chega nos playoffs, Osasco e Rio de Janeiro, principalmente, são outras equipes. É chamado a hora D, né? Inclusive o Rexona agora vai representar o Brasil no campeonato de clubes, no Sul-Americano. Exatamente. Né? Por isso que tem esse intervalo, né? Então, uma parada bem-vinda também, porque Rio do Sul, né, se o senhor acompanhou, pegou aí umas pedreiras, um jogo de 3-2 que não acabavam nunca mais, viagens uma atrás da outra, é um bom descanso desgasta, também, né? num Desgasta. momento Inclusive hoje, né? Não estão treinando, que toda segunda-feira iniciavam os treinamentos, porque a equipe treina 3 vezes por dia, como você sabe, são praticamente 8 horas. Tem um Ganso, que era aqui em Rio do Sul, que era o precursor do voleibol, do Alto Vale. Há 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, ele chegou para mim com o livrinho e disse, olha, o dia que o Brasil treinar igual ao Japão, o Japão era sempre campeão mundial, treina 8 horas por dia, eu digo, barbaridade, mas 8 horas por dia não é possível. Hoje o Brasil é campeão mundial diversas vezes e o nosso time treina 8 horas por dia. Tá aí, então, e se não fizer assim, não ganha de ninguém. Verdade. E Rio do Sul você acompanha lá, então está dizendo pra gente que o pessoal que está em casa, que quer saber aí se realmente elas estão se dedicando ao máximo, elas estão lá treinando o tempo todo. Não, treinando muito bem e às vezes, hoje alguém me disse, mas eu acho que o jogo contra o Praia não vai valer nada. Vale, porque todos os jogos são simultâneos. Ao mesmo tempo, né? Para não ficar um dependendo do outro resultado. E claro, é claro que se o Rio do Sul ganhasse do Praia Clube e o Brasília perdesse, que é muito difícil, seria um milagre ia para 5º lugar, né? Mas acontece que o Brasília tem um adversário muito fácil, né? O Valinhos, né? Fora de casa, mas ainda é o Valinhos, outro time que também não tem chance nenhuma, que está lá embaixo, só não é o Lanterna, porque o São Bernardo conseguiu perder mais jogos. Então o Valinhos também tem 7 pontos em 11º. O Valinhos, inclusive, ganhou uma fora, né? Fez um crime. Exatamente. Então é bem pouco provável que o Brasília perca para o Valinhos, né? Como também é pouco provável que o Minas perca para o São Bernardo, mas vôlei, né? Mas na verdade, a gente analisando bem, a participação do Rio do Sul esse ano foi sensacional, né? Quase 60% de aproveitamento, né? Você vê, 12 pode ir para 13 vitórias. Isso é inédito para nós. Verdade. Esse ano, né, Raul, você que também acompanhou, o time teve menos problema com lesões do que no ano passado, né? A gente no passado sofreu muito. O ano passado, na reta final, a Nath, aquela morena, como é a... Neneca. A Neneca quebrou o dedo na porta e a outra machucou o joelho, quer dizer, 3 titulares faltando numa equipe que quando joga 6... Aí você vai dizer, o banco, mas o banco era difícil na época, não tinha muitas opções. Hoje não, hoje tira um, bota outro, a equipe é parelha. Todo mundo tem condições de entrar.
E falando na equipe, né, Raul, você que a gente já conversou sobre isso, né, você já esteve aqui falando sobre o vôlei, mas agora, chegando aí quase praticamente nos playoffs, faltando só um jogo da primeira fase, quem que você acha que foi o grande destaque aí do time de Rio do Sul? O que achou desse elenco? O que achou das meninas? Não, a Minnesota ela teve bom desempenho, né? A Líbero também, a Jo, né, está batendo muito, a Vanessa também cresceu, outra cresceu muito, que está muito tempo aqui, a Camila Paracatu subiu muito, né? E até me admiro que no último jogo ela entrou só no fim, mas ela lá em São Paulo foi a detentora do troféu, né? Então a equipe ela não depende de 3, 4 jogadoras, depende de todas, né? Nos Jogos Abertos as meninas de Rio do Sul saíram bem. Verdade. E em relação à Camila, né, a gente viu nesse último jogo o público pedindo a Camila, mostrando esse carinho pela Camila Paracatu, pedindo que ela entrasse, comemorando muito quando o treinador colocou ela em quadra, porque realmente a Camila foi um desses casos que evoluiu muito, né, de uma temporada para outra, teve uma evolução surpreendente. Né? Eu conversando com ela na arquibancada, nos Jogos Abertos em Caçador, ela tinha aquele problema no ombro, né? E não pôde jogar, ela dizendo que gostava de Rio do Sul, mas ela queria ficar mais 1 ou 2 anos, pelo menos, para jogar curada, para mostrar que o potencial dela seria muito importante para a equipe, e realmente é. E mostrou mesmo, né? Aliás, o meio de rede de Rio do Sul estava muito bem representado nessa temporada, né? A menina Fran também novinha, que já pegou seleção de base também, quando entrou conseguiu a vaga, porque entrou muito bem. Mas a menina Fran, né? Eu assisti umas partidas do ano passado, do Pinheiros, ela foi muito bem. Verdade, tanto que conseguiu existe outra Fran também, se não me engano, ela em Bauru ou na equipe do Valinhos, também tem uma Fran, né? A nossa Fran, né, saiu muito bem, parabéns para ela. Também uma grata surpresa a Tatiana Rizzo, que era desconhecida aqui para o Brasil. Como líbero, né? Eu assisti ela na seleção argentina, no Campeonato Mundial, saiu muito bem também. Verdade. Tanto ela como a Mini Sousa também, né? Mas a Mini Sousa, você vê, ano passado, retrasado, a Neneca, a Elis, era uma estrela. Hoje não teria vaga na equipe, praticamente. Tinha que brigar por vaga, porque a nossa baixinha não digo, a menor que nós temos é a Mini Sousa, mas no meio de rede aquela jogada rápida, ela é criminosa, é fatal. Verdade. Agora, Raul, então, última rodada, dia 4, jogo em casa contra o Praia Clube, não vale mais posição para baixo, vale para cima, se tudo der certo, se acontecer aí uma combinação de resultados, mas importantíssimo mais uma vez o torcedor comparecer, porque faz a diferença, faz né? Diferença e é gostoso a questão moral, torcendo, né? E embora se não valesse muito, mas pelo menos por gratidão o torcedor tem que ir. Mas a partida vai valer, porque vai que a equipe do São Bernardo lá faz um crime em cima do Brasília. Pode, né? Acontece, né? No caso, o Valinhos em cima do Brasília. Aí depois o playoff vai terminar tudo, se não me engano, 5, 6 de abril, né? Isso aí, lá pro dia, acho que dia 5 ou 6, dia 4 daí está vão marcado começar a convocar a seleção brasileira para as Olimpíadas, né? E as finais vão ser em Brasília, inclusive esse ano, né? Uma novidade aí da Superliga. Serra, obrigada pela sua participação, né? Vôlei é sempre um assunto que rende, a gente espera receber você ainda mais para falar de mais coisas positivas do vôlei de Rio do Sul, que venham muitas boas notícias. Conte com a gente está sempre matando a saudade, né? É isso aí. Aqui, camisinha. Legal, então, Valeu. Obrigada pela participação. E a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai trazer para você destaques do esporte da nossa região. Também vamos mostrar como foi a final da Liga Vale Norte de futebol, vamos mostrar os gols do Catarinão, tem muita coisa no próximo bloco, então não sai daí que a gente volta já já.